Casarini. Perguntei pro Denizio, seu Denizio, o senhor tem saudade desse autódromo? Ele falou, com saudade da minha querida esposa. Depois de tantos anos de convivência, Denizio Casarini, a sua história no motociclismo, ele, o Walter Tucano Barque, tá? E deu a esse garoto toda essa gentileza. Ele é campeão mundial de jet ski, campeão dos sertões, enfim. Só temos campeões na pista nos 500 quilômetros de São Paulo. Plano de Saúde, assistência médica, está conosco também na transmissão. Vai ser dada a largada. Está liberado. Está liberada a largada. Foi dada a largada nos 500 quilômetros. E aquilo que eu disse, pula na frente já de imediato o Ney Faustini. Já aparece na frente por fora. Já vem o Deninho tentando a segunda colocação nesse momento dentro da largada dos 500 quilômetros de São Paulo. Aquilo que nós previmos. Largada forte do Ney Faustini. O 25 já pula na frente nesse momento. Vai comandando o Deninho em segundo. O Deninho ganhou 3 posições, largou em 5º lugar, já é o segundo colocado. O segundo colocado nos 500 quilômetros de São Paulo. E recupera um pouco o Léo Yoshi, é o terceiro colocado, trazendo com ele Humberto Guerra na 4ª colocação. Brigando com os protótipos. Os 5 protótipos ali brigando por posições logo atrás do Ney Faustini, que fez uma largada muito boa. Esses 4 carros vêm brigando por posições nesse momento também nos 500 km de São Paulo. Olha lá, os 4 do mesmo tempo, já tirou por fora, vem fritando, e mais uma vez por fora a tentativa. Foi dançando para um lado para o outro, já perdeu posições, viu? O Léo pegou. O Léo voltou para a segunda posição, o Yoshi, e o Deninho caiu para terceiro. É bom salientar também, Saloma, que o Deninho e juntamente com o Sérgio Pistilli estavam com problemas numa pinça de freio durante os 2 dias, com problemas de freio no freio dianteiro do seu protótipo, o carro numeral 01 do Deninho Casarini, do Sérgio Pistilli com seu Spider. Os carros vêm participando conosco. O Léo Yoshi da segunda colocação, o Ney Faustini é o primeiro colocado nesse momento. E o Deninho aparece logo atrás dele, mas a tentativa do Alexandre Zaninotto para ganhar a posição. Vamos ter aí a confirmação dos primeiros carros. Olha que take bonito, 4 carros da mesma imagem. O Deninho consegue se manter na terceira colocação, com os 4 protótipos ali. Segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. E logo atrás deles o numeral 141 do Júnior Vitoretti. Ele já imprimiu uma certa distância nesse momento, o Ney Faustini com o seu Cobalt numeral 25, Saloma. Já distanciando um pouquinho no início das primeiras voltas. O Neizão está imprimindo um ritmo forte, um trem bem forte de corrida, talvez prevendo já uma parada mais à frente para abastecimento ou troca de pneu, porque está bem forte o ritmo dele, ele está abrindo. Se bobear, ele vai abrir uma reta dos boxes. Nesse começo de prova, iniciando os 500 quilômetros de São Paulo, Ney Faustini vem na primeira colocação, numeral 25, é o primeiro colocado. Plano de Saúde, assistência médica, traz a melhor saúde para você nesse momento. Nos primeiros momentos da primeira volta completada, o carro numeral 72 do Marcelo Campagnolo, depois o Deninho Casarini, numeral 31 do Zaninotto, e o Alex e o Estevão Alex e Humberto na 5ª colocação nesse momento. Já vem para completar a segunda volta dos 500 quilômetros de São Paulo. E como disse o Saloma, já vem imprimindo um ritmo muito forte nesse início, abrindo realmente uma reta de boxe nesse momento. Yokohama, o pneu oficial, Salomão. Numeral 72 do Marcelo Campagnolo, Deninho em segundo. E aí o numeral 18, Humberto Guerra, já vai para a ultrapassagem nesse momento. Não fechou a porta para ele, o numeral 31 do Alexandre Zaninotto. Essa é a briga dos protótipos ali na terceira e quarta colocações. Essa é a briga do momento. Brigando por posições, o 72 o Marcelo Campagnolo, Deninho Casarini e o numeral 18, Humberto Guerra, ali agora ultrapassa nesse momento o Alexandre Zaninotto na colocação dos protótipos, trazendo com eles o Júnior Vitoretti, numeral 141 do Vitor, categoria
TFL. Vem com uma Audi, né? Categoria uma Audi. TFL. É Força Livre essa categoria? A mesma do Ney Faustini. Os dois da mesma categoria. Lembrando a todos que nós temos várias categorias misturadas entre os competidores nesse momento, né? Nós chamamos da TFL, que é o Turismo Força Livre. Depois segue a T2000. Até 2000. Que é o Turismo 2000. Certo? Depois tem os protótipos apenas e o T1600, que é abaixo da T2000 com motor 1600. Depois tem a Turismo Simples e a Turismo L, que é a Turismo Light. Vamos chamar a Priscila, que está lá nos boxes, para mais informações. É com você, Priscila. Olá, Caiano. Eu estou aqui com o Nenê Pinotti, piloto e preparador da Brasília 71, que teve um pequeno probleminha, né, Nenê? E teve que ser trocado pelo Escort. Vamos saber o que aconteceu. Infelizmente, a Brasília, desde os primeiros treinos, apareceu com alguns problemas. Tentamos resolver até o último minuto. Aí, quando a gente viu que não tinha mais chance mesmo, a gente fez a opção e foi fantástico a troca. Em meia hora, trocamos e conseguimos fazer o Escort largar. E qual a expectativa agora com o Escort, já que não treinou, foi direto para a corrida? É chegar no final. Essa é a expectativa. Legal, boa sorte para vocês, obrigada. Com você, Caiano. O Finotti tem uma história. Essa mulher de participação, essa família fantástica que é a família Finotti. De pai para filho, né? De pai para filho. Olha o Guerra tentando ultrapassar, o Zeninho fechou a porta para ele nesse momento. A briga ali dos protótipos nas primeiras colocações dos 500 quilômetros de São Paulo. E o Carlos Antunes abrindo. Estava falando do Finotti, essa história, né? Fantástica dessa família toda aí, dentro da competição, dentro do automobilismo, com vários carros, sempre fazendo uma história bacana do Finotti, o pai também, que sempre acompanhando. Eu sou suspeito em falar porque a primeira corrida do Nenê, que eu chamo de Nenê, foi comigo. É mesmo? Nós duelamos uma corrida inteira, ele chegou em primeiro, eu em segundo. A disputa foi na chegada, foi na porta. Ele chegou na minha frente metade de um carro. Rapaz, que história, mano. Que história fantástica, hein? É um querido, é um bom profissional, excelente profissional, sabe tudo. E olha, ele sabe que o riscatando na pista como preparar carro. E o Ney Faustini já pegando o retardatário. Os últimos. 3 voltas já. Deu uma volta em cima do numeral 20, do numeral 43, 24ª colocação. Vem abrindo vantagem nesse momento. O Ney Faustini com o numeral 20 sempre no seu fogo aqui. Na liderança desse discurso. E vai passar. Ele está chegando muito perto do Eric. Já está no Eric, né? Juntamente com o vai Eric. Passar. Já passou com tranquilidade, né? Carro totalmente muito superior. Já o Ricardo e o José Tinoco também já ultrapassam. É muito forte esse carro. Um carro muito potente, né? muito forte. Toda uma preparação em cima do carro. O Maurício também vai ficando para trás e já vai abrindo vantagem. Quando passa aqui na reta tem sempre aquele barulho fantástico de um motor cheio, dá aquele prazer de você escutar. Digamos que dá um terremoto na torre, né? Estamos recebendo aqui o nosso querido Pandini também. Conhece tudo e um pouco mais também. Daqui a pouco o Pandini vai entrar com a gente também para participar, né? Fazer um trabalho com o Pandini, que foi o meu fiel escudeiro. Foi meu fiel escudeiro o ano passado. Me ajudou demais na transmissão, né? Sabemos, dessas 3 horas e 45 minutos, você tem que usar um certo repertório para essa história toda aí. E muito legal. O Pandini foi o cara que me ajudou demais. Foi um cara que trouxe muito conhecimento, trouxe muita informação. Sou muito grato a você, Pandini, por tudo que você proporcionou para a gente ano passado, com todas as suas informações. E também um profundo conhecedor. Tenho uma alegria muito grande de ter aqui do meu lado 2 caras importantíssimos dentro do automobilismo que vão me ajudar durante toda essa jornada do dia de hoje. Obrigado pelas tuas palavras. Pois é, tem mais uma edição dos 500 quilômetros, vendo esse espetáculo sempre bonito que é uma largada de prova longa com carros variados. E por enquanto com o protótipo Cobalt do Ney Faustini e do Neyzinho
disparando na frente, abrindo uma distância grande. Primeira entrada de box do Corsa 43. Não parece ser uma parada programada, muito cedo para isso ainda. Vamos ver o que acontece. Ih, abrindo o capô já é sinal de que tem alguma coisa meio ruim acontecendo. Tomara que não percam tanto tempo assim e possam voltar à corrida. Vai ser uma briga essencialmente do protótipo dos Faustini, que é um Stock Car com uma carroceria de Cobalt, é um carro que nunca foi usado na Stock Car, mas o Ney fez essa carroceria, ficou muito boa no chassi do Stock, por sinal, contra os protótipos que estão nos 5 lugares seguintes, né? Os protótipos Spider, um deles o do Deninho Casarini e do Sérgio Pistilli, vencedor da corrida do ano passado, e um outro carro que tem tudo para chegar bem é esse Audi RS3 do Júnior Vitoretti e do Rafael Ezerhard, que é um carro que foi campeão brasileiro de Endurance em 2018, pilotado pelo Henry Visconde. É um carro que sai pronto da fábrica da Audi para competir, não demanda nenhuma preparação fora, e por isso ele se destaca pela resistência. É um carro que tem tudo para chegar bem, apesar de não ter velocidade para brigar com os protótipos mais rápidos. É um carro programado para correr, né? Ele já nasce correndo. Ele já nasce correndo, ele sai da fábrica pronto para corrida, é vendido pela Audi Motorsport, pela Audi Sport, aliás, melhor dizendo, e é feito exatamente para isso, para corridas de longa duração ou até de curta duração para equipes clientes, como era o caso da Eurobike quando corria com esse carro no Endurance Brasil. É um carro, vamos dizer assim, uma super resistência. E olha só uma informação que nós estávamos acompanhando. E quando começou a corrida, nós não tínhamos a informação do carro numeral 73 do Léo Yoshi, que era o primeiro stint. Ele largou dos boxes, né? Ele largou dos boxes e já está em segundo lugar, né? Ele já está em segundo a 10 segundos de diferença do Ney. E nesse momento, todo mundo aqui procurando o carro deles, e eles tinham largado do boxe e já veio acelerando. Vamos ter a relargada dos 500 quilômetros para vocês que acompanham através do nosso canal 500 e do High Speed na sua retransmissão. Relargaram nesse momento. Tá valendo mais uma vez dentro dos 500 quilômetros de São Paulo. Quer falar alguma coisa? Fica à vontade, Pandinho. O Audi do Júnior Vitoretti e do Rafael Ezerhard, a primeira mudança importante depois da relargada. Vamos acompanhar a relargada dos 500 quilômetros de São Paulo. Aí você acompanha conosco na transmissão. Nosso muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando através do YouTube e aqui no autódromo também acompanhando os 500 quilômetros de São Paulo. O carro numeral 73 se mantém na primeira colocação. O Deninho Casarini é o segundo colocado. Carlos Antunes, numeral 73, com seu MRX. Nesse momento que tem a tripulação do Marcelo Campagnolo, do Carlos Antunes e do Yuri Antunes, os três na terceira colocação. E o Vitoretti agora no numeral 141 na quarta colocação com Júnior Vitoretti e Rafael Ezerhard. É o carro, essa Audi da Força Livre vem fazendo um trabalho fantástico dentro da competição. Parabéns à equipe. Rede Pit Stop para vocês, rede de autopeças e serviços especializados nos 500 quilômetros de São Paulo. Protótipos que ficaram no meio do pelotão durante as voltas em safety car agora vão ultrapassando os carros das categorias mais lentas, e isso já gera algumas imagens interessantes, né? A gente já vê o carro número 18, por exemplo, exatamente o que perdeu a carenagem aqui. Perfeito. Já indo para cima do Audi, apesar de estar bastante atrasado. Pois é, os dois primeiros carros com 38 voltas completadas, né? E depois nós temos o protótipo 72 com 37, o Audi com 141 voltas do Vitoretti, o Zaninotto também com 37 voltas completadas, o Marcelo Camacho, numeral 92, com o Spider, o Marcelo Camacho, o Lamartine Pinotti, com 36 voltas completadas, juntamente com o Eduardo e o Luiz César, do 110, que voltou para a pista. O Spider, que tinha
parado por alguns instantes, retorna para a pista e está na posição de número 7, Condino. Liderança da categoria 2.0, ainda para o Celta, do Maurício Airas. Liderança da categoria Turismo 2.0 para o Celta, do Maurício Airas, e da categoria Turismo 1.6 para o Corsa número 98 do Leandro Pedro. Realmente esses carros, né, nós temos que sempre respeitar muito, sempre num grid de grandes estrelas, de grandes protótipos. Eu sempre costumo dizer que nós temos aí a participação de vários outros atores dessa história. Isso é muito legal, a gente sempre poder apresentar todos que compõem o grid. Isso é importante, né? Dentro da competição. O Matheus Copa, o Roberto Dal Ponte, que está lá para trás e estão se recuperando, né? O Rodrigo Pereira, também muito obrigado a todos os que participam. A Linha, né? O Rodrigo que vem com seu Linha aí, o Rodrigo e o Renan Caseta. Tem que sempre salientar que um grid se faz com cheio graças à participação de todos esses competidores, sempre. A graça de uma corrida está nos automóveis, né? Ainda mais uma corrida com um grid variado como esse, não é uma prova monomarca, então é sempre importante a gente destacar como cada competidor pôde se preparar para encarar os 500 quilômetros, seja buscando a vitória na classificação geral ou na sua respectiva categoria. Eu tenho a imagem mais uma vez do Júnior Vitoretti nesse momento mostrando essa Audi Força Livre da categoria TFL, né? Realmente é um carro lindíssimo se apresentando para vocês aí, sendo mostrado pela nossa BRZ TV, com transmissão pelo canal 500 High Speed, também retransmitindo no canal do YouTube os 500 quilômetros de São Paulo. Você estava falando agora há pouco da participação de carros variados, né? Esse Linea Turbo, por exemplo, é um carro que foi resgatado do antigo troféu Linea, que foi promovido pela Fiat até alguns anos atrás. Então, esse é um dos atrativos de uma prova como essa. Você tem um carro de corrida e não ter onde inscrevê-lo, aonde correr, é algo realmente muito frustrante. E os 500 quilômetros têm esse mérito de permitir, de ser democrático e admitir praticamente qualquer tipo de carro de corrida no seu grid. Os 500 quilômetros, Pandilho, como você bem disse lá no início, que o Celso ganhou, né? Ele sempre teve esse perfil, igual às 1000 milhas. Então, quer dizer, a sorte está lançada para todos. É só fazer as categorias e pronto. Exatamente. E permitir que todos corram, né? Sempre houve alguma coisa, mas é muito estranho você colocar carros muito potentes com carros muito lentos. Gente, é assim até em provas de endurance na Europa. Se você pegar uma 24 horas de Le Mans, você tem as categorias de protótipos, as categorias de Gran Turismo e há diferenças entre elas. Se você pegar uma 24 horas de Nürburgring, o espírito é esse aqui. Você vai pegar numa 24 horas de Nürburgring tanto os Porsches esportivos, as Ferraris, as Mercedes, tudo que você imaginar, e você vai ver os carros de turismo com pouca preparação que existem lá. Você vai ver Golf, você vai ver Audi, você vai ver os outros Mercedes. É que os carros de lá são um pouco diferentes do que a gente tem aqui no nosso mercado. Lá um Porsche, um Mercedes, um Audi é mais acessível para a população local. Mas o espírito é o mesmo. E um detalhe, quantos quilômetros tem no Nürburgring? O traçado completo, juntando o anel norte com o atual traçado Grand Prix, mais de 25 quilômetros. O Inferno Verde, né? Juntam mais de 200 carros. Isso aí. E aí equilibra tudo. Exatamente. Equilibra tudo. Porque um carro com alta potência, ele não fica pleno direto. Ele não fica pleno. Ele refresca, vai. E o de menos potência, esse sim, esse vai pleno porque sabe que aguenta. E mistura tudo. No início da prova nós tínhamos aí o Roberto Dal Ponte, o carro numeral 10, nos boxes. Voltou para a pista e já recuperou 2 posições. Agora é o 22º lugar. O carro numeral 10 do Dal Ponte com seu Spider. E mais uma vez, nos boxes, o Linha do Rodrigo Pereira e do Caseta, nesse momento o Renan Caseta
dentro dos boxes aí, dando uma olhada aí por dentro. Mais uma vez, no take para vocês a imagem do Audi na quarta colocação do Júnior Vitoretti, com 40 voltas completadas nos 500 quilômetros de São Paulo. E algo que também é muito interessante, a gente estava falando da importância das provas longas, né? E é algo que as fábricas, na minha opinião, as fábricas brasileiras perdem grandes oportunidades, não apenas promocionais, mas também de colocar à prova os seus carros. Por mais que sejam evoluídos os sistemas de desenvolvimento dos automóveis de rua, eu acho que as fábricas nacionais perdem grandes oportunidades de se lançarem nas corridas e colocarem modelos novos, ainda que em caráter experimental, sabe? Só para podem divulgar os seus produtos novos por meio dessas corridas, como fizeram tantas vezes na 1000 milhas, nos 500 quilômetros em outras ocasiões, como aconteceu em Le Mans. Eric Grosso entrando no box, o Alfa numeral 22, estávamos falando sobre isso, né? Sobre essa história. E esses guerreiros, bravos guerreiros, assim como o Eric Grosso e o Nelson Silva Júnior, né? Colocando a esquadra RJ para funcionar. E você acompanha, né? Conosco aí nas imagens, mais uma vez. São guerreiros e são lutadores. E esse para mim, é o espírito do esporte a motor. Essa garra, essa determinação e essa luta o tempo todo, não desistindo jamais de buscar um lugar ao pódio, de completar aquilo que a gente vem falando desde o início, que é completar os 500 quilômetros de São Paulo. Isso é fundamental dentro de qualquer atividade esportiva, diga-se de passagem. Quando a indústria automobilística aqui no Brasil estava se iniciando, as fábricas se aventuravam nessas provas longas. A 1000 milhas foi criada com esse propósito, né? Com esse propósito. Eu me lembro muito bem, eu posso falar mais particularmente sobre a FNM, que era em Xerém. Que eu conhecia tinha um chefe de engenheiro, que era o Baroni, e tinha a turma do Mário Olivetti, o pessoal de Petrópolis. E eles usavam... Amilcar Baroni? Isso. E eles usavam a Serra de Petrópolis, subir e descer para teste. Nós ficávamos no Belvedere vendo os carros subir e descer. Era uma loucura, porque todo mundo matava a aula só para escutar o ronco do JK. Salomão, eu lembrei de uma história fantástica que me foi contada pelo Zoroastro Avon, que foi um piloto no começo dos anos 60. Ele corria e tudo mais, aí ia ter uma 24 horas de Interlagos, né? Isso foi em 61, segundo ele me contou na época. O Avon já morreu. Mas completando mais uma volta na liderança, vem completando mais uma volta e aparecendo o 971, o Sandero, também vem numa performance incrível, o Sandero, nesse momento na 16ª colocação na categoria 2.0. O Linha já saiu, mas o Cobalt continua nos boxes. Vamos aguardar aí, então a entrada dos dois, né? O Linha mais uma vez, enquanto você tem a imagem do carro 98 sendo ultrapassado mais uma vez pelo líder do Passat do Camacho, do Leandro Pedro Coelho e do Tom Wagner Costa sendo ultrapassado mais uma vez da categoria T1.6 nesse momento dentro dos 500 quilômetros de São Paulo. Turismo Light. De volta à pista lá, o numeral 18. De volta à pista, o Spider do Estevão Alexandre e do Humberto Guerra Júnior. Sem a carenagem traseira, sem a asa traseira. Fica totalmente comprometido, né, Pandini? É aquilo que a gente estava falando, né? É voltar para terminar a corrida. E o que dá para fazer. Rede Pit Stop, ou Rede Autopeças e Serviços Especializados. Vai tomar mais uma volta aí, justamente. E não é só isso, né? O paralama dianteiro, o paralama traseiro direito, ele tá levantado, a aerodinâmica desse carro tá totalmente comprometida. Pois é. E é duro até para segurar no braço no final de uma reta aí que você vem acelerando total. É muita disposição para acelerar. Volta para a pista nesse momento, o numeral 25 volta para a pista nesse instante, tá voltando, né?
Yokohama, o pneu oficial dos 500 quilômetros de São Paulo. Você acompanha conosco a transmissão, canal 500, transmitindo para vocês. Plan Saúde, assistência médica. Plan Saúde que está conosco em todas as partes do Interlagos nesse momento. Os nossos anjos da guarda. Aparece lá na saída dos boxes, justamente Neizinho Faustini acelerando mais uma vez o Colt numeral 25. O carro 72 do Carlos Antunes, do Yuri Antunes e do Marcelo Campagnolo está parado há bastante tempo. Vamos ver se ele volta para a corrida. Nesse momento ele está 9 voltas atrás do líder. Grupo Servidoni, soluções empresariais. Grupo Servidoni, com várias empresas ao seu dispor. Grupo Servidoni tem soluções contábeis, advogados e a nova revista Grid. Curta você também no Instagram, nossa revista Grid. Mudança de líder na categoria Turismo 2.0, volta para a ponta o Celta do Maurício Airas. Volta para a ponta e na categoria 1.6, quem lidera é justamente o Passat do Leandro Pedro, do Coelho e do Tom Wagner Costa nesse momento, que está brilhantemente na 6ª colocação na categoria T1.6 nesse momento. Os pilotos na disputa dos 500 quilômetros de São Paulo. O Sandero infelizmente perdeu bastante tempo, está em 5º, 6º lugar na categoria. Quem ocupa o 3º lugar agora é o Servidoni e o Marcelo Fortes. E vai para a boxe mais uma vez o numeral 98, que estava na liderança aí da categoria, na 6ª colocação no geral, e volta aí o Leandro Pedro, mais uma vez com seu Passat, Leandro Pedro Coelho e o Tom Wagner Costa nos boxes. E aí o Scott está ali, eu acho que vai voltar. O Scott entrou para fazer a manutenção. Esse Passat em 6º na geral, e muito bonito ele, né? Ele lembra muito os Passats da antiga categoria Divisão 3 e Hot Car. Você lembrou bem, Hot Car. Lembra muito bem os Hot Car. Lembra muito os Passats da Hot Car. Da Divisão 3 também, eles chegaram a correr como Divisão 3. Bom, claro. O Dimas tinha um verde, tinha um Gol também de Divisão 3. 971 se apresentando, o Sandero, que foi justamente falado agora sobre ele, né? O Sandero 971. Thiago Regis, o Tadeu Jaime e o Ricardo Simati. Está na posição de número 16 nesse momento. 76 voltas completadas, 77 agora o líder, numeral 73. Na segunda colocação, o carro do Spider, 31 é o segundo colocado. E o Vitor Retti justamente o Audi do Rafael Ezerhardt na 3ª colocação. Na 4ª colocação, o Eduardo ganhou mais a posição com o numeral 110, ganharam mais a posição com o Spider. O Eduardo Pimenta e o Luiz César Oliveira agora na 4ª colocação. E na 5ª colocação, o Celta do Maurício Airas, do Rafael Kassai e do Otávio Camacho. 5ª colocação e o primeiro colocado da categoria 2.0. Os 2 primeiros da P2 são os 2 primeiros da prova. Na Força Livre, o primeiro colocado é o 3º colocado do carro 141. O primeiro da P3 é o carro 110, justamente do Eduardo Luiz César. O primeiro colocado da 2.0 é o carro número 17 do Maurício Airas. E o primeiro colocado da 1.6, o Leandro Pedro, numeral 98, e o seu Passat, ao qual inclusive o Pandini acabou de falar agora. Yokohama, o pneu oficial dos 500 quilômetros de São Paulo. Pandini, chegamos no momento aí de 77 voltas completadas. Momento aí importantíssimo para alguns pilotos acionando o seu segundo stint ou o terceiro stint, e alguns já pensando no 4º stint, o último, que vai entrar com 4 pilotos dentro da competição. Exatamente, e a briga pela vitória vai se afunilando, né? Temos nesse momento 2 candidatos principais, que são os protótipos do Totti e do Zaninoto, 2 candidatos potenciais, que são o Audi do Vittoretti, o protótipo número 110. E aí a gente vê a importância de ser constante, né? Nós vemos 2 carros da categoria Turismo já entrando nas 6 primeiras colocações à frente de vários carros potentes.
segredo, consistência, né? Não tiveram problemas, não se envolveram em encrenca e com isso vão chegar muito bem colocados. Nós temos ainda bastante corrida pela frente, de se destacar, né, Salomão? Nós temos muita corrida pela frente, mas há de se destacar esses carros, principalmente na quinta colocação, o Celta do Maurício Airas, do Rafael Kassai e do Otávio Camacho. Quinta colocação, primeiro da 2.0, e também o Passat do Leandro Pedro do Coelho na sexta colocação. São carros bem acertados, com bons pilotos, eles sabem o que fazer em provas de endurance, têm experiência e estão levando a barata para as primeiras posições. Eu acho que tem tudo para terminar muito bem colocados. Estão levando no colo, né? Estão guiando com suavidade, às vezes até perdem algumas colocações, mas quando a poeira abaixa, eles é que estão entre os primeiros lugares. E eles têm uma resistência maior. Parece não, mas os carros resistem maior. Não tem... São... Fora os pits normais, oficiais, eles não pararam mais para nada. Só nos pits normais. E justamente quem vem perdendo posições é justamente o numeral 72. O outro carro da equipe é do MRX, o Marcelo Campanholo, do Yuri Antunes e do Carlos Antunes. Nesse momento vai perdendo posições. Nesse momento está na 9ª colocação com 15 voltas. Parou depois de 64 voltas, né? E olha a diferença entre o Linea e o Cobalt. 2 voltas nesse momento. 2 voltas, né? E o Linea continua na casa aí de 1,43 e o Cobalt, o Linea com 1,58. 15 segundos por volta. Quem subiu a posição foi o carro numeral 8. O carro 8 do Voyage, da equipe da categoria TL. Nesse momento é o 12º colocado, tripulado pelo William Chanini, o Juliano Meira, o Marcelo e o Leandro Caíres, também numa posição categoria TL, na 12ª colocação. Categoria Turismo Light, certo? Certo, isso mesmo. Ou seja, um Voyage com baixíssima preparação, carro feito para chegar no final. Deve ser o Marcelo que deve estar na tocada agora. Deve ser o Marcelo, né? O Marcelo, e no final nós teremos o Juliano Meira, que é justamente o piloto de moto também que está participando. Nos boxes nesse momento o carro numeral 31, que é o segundo colocado a 2 voltas do líder, né? Carro 31, o Spider do Zaninotto, do Paciello, e agora vem o Guerra por aí, né? É o terceiro stint, vem o Guerra para assumir a posição, carro numeral 31. Trocando de piloto nesse momento. Justamente. Agora nós teremos aí até o fim, se tudo correr bem, o carro até o fim, numeral 31 do Spider, que nesse momento está na 2ª colocação. E você acompanha o líder nesse momento, o carro 73 na 1ª colocação. Pode falar, Vandinho. Fazendo uma corrida redondinha, o carro pole, né? Largou do box, veio recuperando nas primeiras voltas, assumiu a liderança e agora está sozinho na pista praticamente. 3 voltas à frente do segundo colocado, que está parado no box fazendo o seu reabastecimento. E vai dar mais uma volta no terceiro colocado, que é a Audi do Vitoretti, numeral 140. Rafael Zerhard, olha lá. Mais uma volta em cima do terceiro colocado nesse momento. Uma corrida constante, segura e também muito igual. Suas voltas sempre perto de 1,44 e 1,45 nesse momento. É isso aí, vamos chegar no final de prova para vocês. Essas são as emoções com a nossa transmissão, com os nossos amigos. É um grande prazer ter todos vocês aqui nesse momento. Grande abraço para o nosso Pandini, que tem uma contribuição tremenda nesse final de prova. Grande abraço para todos que estão participando. Saloma, é legal quando você divide, como você disse, a baia com pessoas talentosas que vão acrescentar. E lá amanhã, hoje você pode dormir e amanhã você acorda prazerosamente feliz, né? Nossa, fora o dever de casa feito, você dorme numa áurea gostosa, do bem, sabe? Foi um final de semana puxado para nós aqui também. Nós vimos todo o esforço do Silvio Zambello em organizar o evento. Agora, não foi fácil. Nós demos a nossa humilde contribuição, né, cara? Humilde contribuição.
E sempre que o Silvio levantar, opa, interrompeu o papo. 43, viu o céu ao quadrado. O Anderson Weber Gomes, que está na pilota agora nesse momento, deu uma rodada no finalzinho de prova. Tem gente querendo ir pra frente, Silvão, e tem gente... Já veio ele, já veio embora. Já veio embora, isso aí. Essa é a prova. O 26 também. E levou um amigo junto. Levou mais um parceiro junto, né? Acho que é 216, se eu não me engano. É isso aí, faz parte do nosso automobilismo, chegando nesse final, 111 voltas completadas. Silvinho, final emocionante como você previu, e muitas coisas acontecendo. O líder já deu uma saída fora na grama nesse finalzinho, as coisas se apertando. O carro numeral 8, nós falamos agora há pouco, estava indo muito bem, o terceiro colocado na categoria, acabou tendo um estouro de motor nesse finalzinho, nas últimas voltas, desolado o Juliano Meira, e caindo de produção nesse momento. Final que você imaginava, como sempre previu, né, Silvio? 500 quilômetros é aquilo que a gente estava conversando, é uma surpresa. Uma pelas paradas e a outra pelo ritmo imposto no início da corrida. É lógico que, pelo que a gente está podendo assistir, o líder está com algum problema, talvez até de câmbio, porque ele está girando em torno de 2 minutos e o segundo, que é o Alexandre Zaninotto, ele está tirando uns 9 segundos por volta. Então, realmente, vai ser uma disputa boa para o final. O terceiro colocado, o Júnior, o Vitoretti, tá recuperando, enfim, tá no páreo também. E é aquilo, eles estão muito próximos um do outro. Vamos ver esse final, vamos acompanhar volta por volta, porque está muito estranha a pilotagem do líder. É um pega bem pareia, né, Silvio? Muito, muito. Você vê que realmente forçaram um pouco no início e agora estão meio que se arrastando, eu diria, né? Pelo menos o primeiro colocado. O ritmo do segundo tá forte, né? A última volta dele foi 1,46, é isso? Aquela foi a melhor volta. Tá. A última volta dele foi muito ruim, Silvio. A última volta dele foi 2,27. Quem vem fazendo um excelente trabalho é a Audi. Mais uma vez, constante e forte. Agora andando na mesma balada, os dois. A Audi andando juntamente com ele. Os dois, o primeiro e o terceiro colocado nesse momento. Chegando no final, Silvio. Faltam 4 voltas para o final. Então você tem razão, porque o Dal Ponte está ali, ó. É um retardatário e está andando muito perto dele. Tem razão, ele já vai até ultrapassar. Exato. Está andando até mais forte que ele. Ele acabou passando, viu? Ele pode ter, Silvio, não só câmbio, mas pode ter uma fadiga de freios também. Também pode ser que ele esteja sem freio, pelo ritmo imposto. É uma incógnita, mas estamos vendo o Dal Ponte que superou ele. Vamos acompanhando, lembrando, comissários informam, diretor de prova informa, o numeral 222 foi excluído da competição. Carro numeral 222, o gol do Ricardo Kraft, do Gabriel Vallone e do Carlos Vallone, foi excluído por não respeitar a bandeira preta. Nós falamos tanto sobre isso, mas segue a prova nesse momento. No final, para todos vocês acompanharem conosco nos 500 km de São Paulo. Finalzinho de prova para você acompanhar conosco. Esse é o líder nesse momento. Aliás, o líder desde a largada, logo no início, largou dos boxes, se recuperou brilhantemente no início da competição. E de lá para cá se manteve na liderança, algumas poucas vezes alternando para o reabastecimento. Mas fantástico, o carro numeral 73 do MRX, o Leandro Yoshi, Leandro Totti, o Guga Guizzo e o José Vilela Magalhães. Eu acho que o Silvio pode ter acertado na mosca. Eu acho que é problema de câmbio. Porque ele saiu do S do Senna muito lento. Ele não deu motor, muito lento. Como se ele estivesse numa marcha tipo segunda ou terceira e manteve a reta toda. Olha, nessa volta, agora sim nós podemos ter um parâmetro, Silvio. Essa volta ele fez 1,57 e o Zaninotto, o carro, fez 1,57 nessa volta, apenas nessa volta. Quer dizer, e o Audi agora quanto virou? O Audi virou 2,21 nessa volta. Estranho, eu vi ele lento. Tá muito lento na reta oposta o Audi. E também quem virou bem foi o numeral 110, o Spider, com 1,58 nessa volta também. Estamos chegando no final, 113 voltas. Covoli, o Weber Gomes e o Carlos Aurica. Que susto. Emoção até o último. Até o final, 2 motores agora no final, né? Rapaz, que loucura.
Como? Rapaz do céu. Gela espinhaço de todo mundo aqui na transmissão. Silvio, nesse momento tá dando até os últimos momentos. Lá. E o 43 foi personagem ali na área zebrada de boxe. Deram um chega pra lá nele. Ele saiu no S do Senna, lá embaixo, e agora é isso. O Serginho falou que ele fez o boteco do Kimi ali, justamente no Kimi Raikkonen saiu, né? Vamos. 114 voltas nesse momento para terminar. Olha lá. E aí, rapaz, se tá frustrado nesse início, nesse finalzinho de prova, se o cara tá frustrado nesse finalzinho de prova, impressionante. Ele tá tirando foto, Silvio. Nem ele acreditou. Não, eu fiz tudo que eu pude, faltando 2 voltas. Não é possível que o meu carro... Eu vou tirar uma foto para eternizar, para mostrar para a galera toda. Ele tá documentando o acontecido. É demais, cara. Que é a tecnologia, né? E vamos combinar, ele tá com o celular no bolso, Silvio. Correu com o celular no bolso, tirando foto. Ainda bem que ele tá bem preso, né? Assim, não deu para tirar o telefone do bolso durante a corrida. Nessa última volta, 1,58 na última volta, penúltima volta, e 1,54. O numeral 31 vem para tirando a diferença. O Vitoretti nessa volta, muito bem, 2,32 nessa volta. O Audi sustentando aí na terceira colocação. Yokohama, o pneu oficial dos 500 quilômetros de São Paulo. 3 horas e 49 minutos de prova. Vamos para terminar, hein? Vai lá, acompanhando um dos carros que foram sensações, o carro numeral 17, para terminar, hein? Vamos acompanhando aí, tá chegando no final. Última volta. É a última volta? Vai para a última volta. Vem para a última volta, o numeral 73. O MRX comandado pelo Léo Yoshi, pelo Guga Guizzo, pelo Leandro Totti, pelo José Vilela Magalhães, se apresentando para vocês com 3 horas e 50 minutos de prova disputada, uma corrida intensa, com emoção do começo ao fim, com o início altamente disputado, com alta temperatura, com muita velocidade logo no início, e aí nesse final também, mostrando muito empenho de alguns competidores nesse finalzinho, e aquele frio na barriga no final, trazendo a emoção para vocês dos 500 quilômetros de São Paulo. Finalzinho, hein, Silvio? Muito legal. A gente tem na Turismo Força Livre o Vitoretti liderando, o numeral 17 na 2.0. Já recebe a quadriculada, Vitor, nosso querido piloto numeral 73, vence a prova, a tripulação do Léo Yoshi, Leandro Totti, Guga Guizzo e José Vilela Magalhães, que completa com o seu MRX, vence a prova nesse momento com 116 voltas completadas, é o vencedor dos 500 quilômetros de São Paulo. Você acompanha com ele durante toda a volta no circuito, dentro da BRZ TV, nesse momento.